Se isso não fosse descoberto quando estávamos em 1901, não seria possível acreditar que existisse, porque é muito sofisticado. Esse mecanismo seria extraordinário, mesmo se fosse algo menos inteligente do que é. Essa é a história de uma das descobertas mais extraordinárias do mundo. Este objeto de bronze corroído é uma máquina que pode prever o futuro. Ela foi feita há 2000 anos na Grécia Antiga. Alguém em algum lugar da Grécia Antiga construiu uma máquina magnífica, que na verdade era um computador analógico. Há 100 anos, uma equipe de mergulhadores pesquisou um naufrágio com o maior conjunto de tesouros gregos antigos já encontrados. Entre as inestimáveis esculturas de bronze gregas antigas, havia outro objeto de bronze, do tamanho de um notebook atual. Ele é conhecido como o mecanismo de Anticítera. Conforme a equipe de cientistas tenta desvendar os segredos do mecanismo de Anticítera, somos levados a uma jornada que traça a queda de um grande império antigo e a ascensão do outro. Um cientista grego antigo fez uma coisa incrível. Ele achou um jeito de usar as engrenagens de bronze para acompanhar os complexos movimentos da Lua e talvez até dos planetas. Esse mecanismo é obra de um gênio esplêndido. Essa é a história do primeiro computador do mundo. Decodificando o mecanismo de Anticítera. A ilha de Anticítera. Se não tivesse sido por uma tempestade na pedregosa ilha grega de Anticítera há 100 anos, um dos objetos mais complexos e espantosos que já emergiu do mundo antigo jamais seria achado. Outubro de 1900. Após se protegerem da tempestade, uma equipe de mergulhadores decidiu tentar a sorte debaixo d'água. O mergulhador não descobriu um cemitério. Ele encontrou um acervo de esculturas de mármore e bronze. Era parte da maior reserva do tesouro grego já encontrado. Elas vieram de uma galera romana sobrecarregada que afundou há 2000 anos, conforme o Império Romano ia conquistando as ilhas gregas no mar Mediterrâneo. Acidentalmente, os mergulhadores tinham resgatado alguns dos mais belos artefatos da Grécia Antiga. Mas entre as estátuas de mármore e bronze estava talvez o objeto mais importante de todos. O item 15.087 do Museu de Atenas. Ele logo se desfez em vários pedaços de bronze muito corroídos. Então, incrivelmente, os pesquisadores notaram pequenas engrenagens na máquina. Bem depois, o mecanismo de Anticítera, para o espanto dos cientistas, se revelaria como o primeiro computador do mundo, feito há 2000 anos por um gênio grego. Simplesmente é impressionante a qualidade da obra. E então, de repente, dá para ver que existem pequenos caracteres gregos gravados no próprio metal. Eles devem ter levado um choque a primeira vez que viram essas engrenagens. As engrenagens de madeira eram usadas nos moinhos gregos e tudo mais, mas não conheciam nada como essas engrenagens de metal feitas com precisão. Foi contra esse histórico mistério grego que, no ano 2000, uma equipe de cientistas internacionais foi formada pelo astrônomo professor Mike Edmonds para investigar o enigma. Como equipe, eles eram uma estranha mistura de astrônomos, historiadores da ciência e matemáticos. O mecanismo de Anticítera é um enigma incrível. Deve ser um dos enigmas mais difíceis da história.
Na verdade, não acreditávamos que conseguiríamos solucionar isso. O matemático Tony Frith coordenou e liderou algumas das principais investigações da equipe. Então, ao iniciarmos, nós achamos que daria para reunir as informações básicas. Talvez os objetos do naufrágio nos ajudassem a juntar algumas pistas. Qual a idade dele? De onde vem? Nós tínhamos inúmeras perguntas. Em 1976, outra expedição ao naufrágio de Anticítera do famoso mergulhador francês Jacques Cousteau deu a eles as primeiras pistas. Cousteau achou uma enorme carga que foi deixada após o encontro inicial de 1900. Tinham mais cerâmicas, muito mais ânforas, algumas das madeiras originais do navio e estatuetas de bronze. Cousteau acreditava que era uma galera romana. Os seus mergulhadores trouxeram uma boa quantia de moedas de bronze e prata, o sonho de qualquer arqueólogo para datar um sítio de tesouros. Essas são as moedas que vieram da expedição de Jacques Cousteau em 1976? Sim, tem diversas moedas de bronze e prata. 36 moedas de prata, mais algumas de bronze. Algumas são de bronze. Certo, e nessa foi cunhada uma cesta? Nessa tem uma cesta, fabricadas pelos reis de Pérgamo. A maioria das moedas foram cunhadas em Pérgamo, em torno de umas 30, e o restante foi em Éfeso. Mas o que acha que as moedas nos dizem de fato sobre a origem do navio? Elas nos indicam que o navio veio da Ásia Menor. E qual seria a data delas? Essas são da época de 70 e 60 a.C. Essas moedas nos deram as primeiras pistas para a provável data e a rota da última viagem do navio. Então, o que esses tesouros gregos e o estranho mecanismo de Anticítera estavam fazendo num navio romano há 2000 anos? Desde a época de Homero, os gregos eram excelentes marinheiros, criando assentamentos e colônias remotas em lugares como Pérgamo, na Ásia Menor e mais ao norte do Mar Negro. Por toda parte em que os gregos iam, deixavam templos gigantes aos deuses que os protegiam. Mas na época que a galera afundou no meio do 1º século a.C., esses assentamentos gregos distantes ficaram vulneráveis a um novo poder hostil no Mediterrâneo: Roma. Conforme olhamos mais de perto a carga de Anticítera, começamos a perceber que esse não era um navio de guerra romano saqueando as colônias gregas, mas algo mais incomum. Era um navio bem grande. Devia ser enorme para aquela época, para o período romano. Talvez uma das maiores embarcações de comércio, sabe? Poucos portos conseguiam receber esse tipo de navio. Então ele deve ser da região de Delos, de Pérgamo e Éfeso e talvez também de Rhodes. Me fale de onde estas ânforas vieram. Olha, essas ânforas aqui, essas 5 ânforas, vêm de Rhodes, vêm da ilha de Rhodes. Agora, esses 2 aqui são da ilha de Kos. Eles continham vinho. O que pode me dizer sobre a data dessas ânforas e depois a data do naufrágio? Essas ânforas datam entre 65 e 50 a.C. Essas datas são quase idênticas às que encontramos nas moedas do naufrágio. Então acreditamos que o navio começou a sua jornada em algum lugar nas colônias gregas da Ásia Menor. Possivelmente Pérgamo ou Éfeso, mas em algum lugar desta costa. O navio teria navegado para cá, deve ter chegado em Kos, depois até Rhodes, onde carregou mais ânforas e depois saiu, muito sobrecarregado, na rota de comércio que volta para Roma, onde encontrou seu destino em uma tempestade na ilha de Anticítera. Ilha de Anticítera. Algumas das cargas do navio foram datadas com muita precisão entre 70 e 50 a.C. Talvez essa data estivesse próxima da última viagem do navio. Mas o grupo não estava certo se, de fato, o mecanismo de bronze tinha 2000 anos. Talvez fosse uma máquina moderna que caiu de um navio que passava por ali e que acabou se assentando no naufrágio que os pescadores de esponjas acharam. Então a equipe decidiu examinar o trabalho anterior feito na máquina. A equipe foi atraída para o trabalho de Derek Sola Price. Ele era um físico inglês e começou a trabalhar na década de 1950. Primeiro em Cambridge e mais tarde em Yale.
Price foi o primeiro a examinar de fato as peças de forma bem detalhista. Fez radiografias conseguindo ver o interior do mecanismo. De repente, ele notou que havia 27 engrenagens dentro dessa coisa e eram bem complicadas. Número de engrenagens. Price também foi a primeira pessoa a contar os dentes da engrenagem com Caracalos e a esposa dele. Foi isso. E fizeram isso desenhando as engrenagens e as contando literalmente. Então não é de se surpreender que nem sempre eles conseguiam ser tão precisos. Mas todos os raios-x das duas dimensões das engrenagens foram sobrepostos, tornando essa tarefa formidável. Price percebeu que se ele pudesse encontrar a contagem exata dos dentes numa das engrenagens, ele começaria a decifrar o mecanismo. Então Price identificou uma engrenagem de 127 dentes nos raios-x do mecanismo. Ele também trouxe o número 235, e esses dois números são muito importantes na astronomia grega. Price imaginou que um antigo astrônomo podia estar usando a roda com 127 dentes para seguir o movimento da Lua. Essa era uma ideia revolucionária. Price começou a não dormir à noite preocupado com a autenticidade do mecanismo. Se os cientistas gregos antigos podiam produzir esses sistemas de engrenagem há 2000 anos, toda a história da tecnologia ocidental teria de ser reescrita. A equipe acreditava que tal sofisticação certamente ia além das grandes realizações que os gregos antigos tinham feito há mais de 2 milênios. Eles são considerados como algumas das pessoas mais criativas que o mundo já conheceu. Há 2.500 anos, eles começaram uma revolução no pensamento, seguida por avanços tecnológicos comparáveis aos da Revolução Industrial. O ápice foi no século V a.C., quando Atenas, a maior cidade-estado, produziu uma arte e uma arquitetura magníficas, que ainda são reverenciadas hoje. Em 9 anos, eles construíram um grande templo do Partenon para sua deusa Atena, sobre a rocha sagrada da Acrópole que domina Atenas. As discussões públicas de ideias e a oratória levaram a grandes eventos públicos, como o teatro. Esse imenso teatro em Epidauro podia receber 14.000 espectadores e tinha uma acústica magnífica. Se soltar uma moeda no palco, o som pode ser ouvido na última fileira. Os antigos gregos desenvolveram a astronomia, que era tratada como um ramo da matemática. Eles conseguiram perceber como os corpos celestes se moviam no espaço e calcular suas distâncias, conhecendo a geometria de suas órbitas. Agora, com as misteriosas rodas denteadas, a equipe suspeitou que os antigos astrônomos estivessem tentando criar um mecanismo para os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Será que eles poderiam usar a astronomia e uma complexa matemática em um dispositivo e programá-lo para seguir o movimento de seu vizinho mais próximo, a Lua? As fases da Lua eram algo de fundamental importância para os gregos antigos no planejamento das cerimônias, como as que foram realizadas no Partenon, nessa rocha acima de mim. O número 235 que Price encontrou era a chave para o mecanismo computar os ciclos da Lua. Os gregos sabiam que de uma lua nova até a próxima havia um período de, em média, 29 dias e meio. Mas isso seria um problema para seu calendário se fossem ter um com 12 meses por ano, porque 12 vezes 29,5 dá apenas 354 dias, 11 dias a menos que o ano solar, o ano natural. Então, o ano natural, com suas estações, e o do calendário iam rapidamente perder a sincronia. Mas os gregos também sabiam que 19 anos solares somam quase que exatamente 235 meses lunares. Quer dizer que se você tiver um ciclo de calendário de 19 anos, seu calendário vai ficar perfeitamente alinhado com as estações por um longo prazo. Através de Price, o mecanismo estava começando a mostrar um dos seus segredos. E na parte de trás do mecanismo havia os restos de um disco superior com as 235 divisões de Price, representando o ciclo de 19 anos. Os gregos o chamavam de calendário metônico, porque esses números astronômicos antigos e um discador foram incorporados na máquina. As fases da Lua eram muito úteis para os antigos. Elas lhes diziam quando plantar, quando guerrear, a época de suas festas religiosas e quando viajar à noite.
A engrenagem de 127 dentes deu a Price uma pista para outra de suas funções. Os antigos astrônomos gregos perceberam que enquanto leva cerca de 29 dias e meio para a Lua se emparelhar outra vez com o Sol, leva apenas 27 dias e 1/3 para que ela volte à mesma estrela no céu. Então esse é o tempo que leva para a Lua dar uma volta em torno da Terra. Se nós fizermos as contas, o resultado vai ser que nesse ciclo de 19 anos, existem 254 órbitas da Lua ao redor da Terra. Mas são muitos dentes para colocar em uma engrenagem pequena. Então, o que o Criador fez, ao contrário, foi usar a metade desse número. 254 dividido por 2 são 127. E ele usou outras engrenagens para multiplicar esse efeito até 254. Price descobriu que na engrenagem com 127 dentes, há outra principal função do mecanismo, que é mostrar as órbitas da Lua ao redor da Terra. Tínhamos agora dois números primos, 19 e 127. Os dois com funções cruciais. Será que havia mais? Após 20 anos de intensa pesquisa, Derek Price achou que tinha resolvido o enigma do mecanismo. Mas ele não tinha usado todas as engrenagens, em especial uma engrenagem grande nas costas, que ele achava que tinha 222 ou 223 dentes. Estava claro para nós que Derek Price não tinha resolvido o enigma do mecanismo. Estávamos desesperados para olhar dentro do mecanismo de Anticítera. Um dia eu estava olhando para uma revista científica e vi uma excelente imagem raio-x de um peixe ornamental. Outra foto que eu vi foi a de um gafanhoto com muitos finos detalhes da estrutura interna. Poderíamos usar essas técnicas para olhar dentro dos fragmentos em 3 dimensões. Tony Frith resolveu tentar. Ele ligou para uma empresa britânica de raio-x, a X-Tech Systems, que agora faz parte do grupo Nikon. Ele conseguiu convencê-los da importância do mecanismo? Bom, no início eu não estava interessado. Meus colegas me disseram que era um aglomerado de bronze antigo, calcificado. Então, na verdade, eu decidi ligar para o Dr. Frith e dizer: desculpe, mas não podemos fazer isso porque não temos um sistema poderoso bastante para penetrar na amostra. Mas, depois de 1 hora de conversa, eu me convenci de que era algo que eu tinha de fazer. Roger decidiu construir uma máquina protótipo especial para nós tirarmos o raio-x do mecanismo de Anticítera. Foi uma decisão extraordinária. O diretor financeiro ficou furioso. Ele saiu do nosso encontro declarando que eu estava levando a empresa à falência. O mecanismo de Anticítera é extremamente frágil. Então Roger concordou em levar essa máquina que pesa 8 toneladas até Atenas para estudar os fragmentos. Quando eles chegaram em Atenas, a polícia teve de fechar as ruas para que o caminhão pudesse passar. Era uma máquina de raio-x basicamente do tamanho de uma perua, mas que pesava 8 toneladas. Com a ajuda de 3 empilhadeiras, conseguimos levar a máquina de raio-x pela entrada do museu até o porão. Ela pode ser descrita como uma máquina de alta tecnologia para quebrar um dos enigmas mais profundos e mais extraordinários que vieram do mundo antigo. Isso é incrível e além do imaginável. O mecanismo de Anticítera em si é extremamente frágil. E como foi trazido para cá há mais de 100 anos, ele nunca saiu deste museu. Temos que empurrar para esse lado. Vamos lá então. Isso. Vai. Então tivemos de trazer a tecnologia até o mecanismo, ao invés de levar o mecanismo até a tecnologia. Tínhamos feito um enorme esforço de equipe. Chegamos lá com a máquina sem nenhuma confiança de que iríamos encontrar algo novo. Então tem que pôr aqui e esperar para ligar. A técnica funciona assim. Você coloca o fragmento em uma plataforma giratória. Aí gira o fragmento em frente do detector e tira talvez 3.000 diferentes projeções de raio-x. Depois um computador junta tudo isso e aí você tem raio-x tridimensionais. E quando vimos a primeira imagem do fragmento, aquilo foi absolutamente incrível. Era como um mundo novo mesmo.
quase como entrar em um mundo submarino desconhecido. Olha, eu acho melhor a gente olhar para o outro lado. O outro lado, mais para cima um pouco, isso. Agora nós tínhamos pela primeira vez os dados que nos permitiriam, de fato, resolver a questão de como ele funcionava. Eu decidi fazer um modelo digital do mecanismo de anticítera para tentar entender melhor como ele funcionava. O impressionante é como o fragmento principal se aperta em um espaço tão pequeno. Todas as engrenagens são amontoadas em camadas, quase tocando uma a outra. Nós encontramos 27 engrenagens. Provavelmente no mecanismo completo havia 50 ou 60 engrenagens. Isso derruba todas as nossas ideias sobre do que os gregos antigos eram capazes e reescreve a história da tecnologia. Isso nos diz que estavam acontecendo coisas no 2º século antes de Cristo, na Grécia, das quais nós não tínhamos ideia. Será que os nossos novos dados de raio-x resolveriam o enigma da maior roda denteada? Ela estava quebrada e tinha ou 222 ou 223 dentes. 223 era outro número primo. Os dois números primos que já conhecíamos eram 19 e 127, na engrenagem que Price tinha encontrado. Nosso plano era seguir essa trilha de números primos para ver se eles desvendariam os segredos astronômicos do mecanismo. Mas nesse tempo todo, a equipe de investigação internacional tinha um rival. Michael Wright havia trabalhado em Londres no enigma do mecanismo por 25 anos. Lentamente, você faz o metal dar a volta no instrumento até ficar quase simétrico. Então, você poderá colocá-lo lá, onde está justo. Aí você... Michael Wright cria coisas, desde instrumentos musicais até um modelo do mecanismo de anticítera. Ele é um especialista em engenharia no Museu da Ciência em Londres. Pesquisas anteriores mostraram que os fragmentos de bronze com as suas engrenagens já estiveram colocados em uma caixa de madeira que não sobreviveu. Então Wright construiu sua máquina multi-engrenagens em uma caixa que funciona com uma alavanca do lado. O modelo de Michael Wright incluiu uma adição radical comparado ao da equipe internacional. Usando as primeiras ideias de Price, ele construiu um planetário muito complexo e altamente engenhoso na frente de seu mecanismo. É bem evidente que há uma grande parte do mecanismo perdida na frente disso, que é o grande fragmento. Há um padrão de pilares nessa roda. Ela tinha algum tipo de estrutura que girava como um carrossel. E eu acabei imaginando o modelo dos planetas. Este é um modelo do cosmos geocêntrico grego. Pode-se pensar nessa tampa do meio representando a Terra e tudo o que gira em torno dela. A Lua é fácil de se detectar porque é o que se move mais rápido no disco e é o ponteiro da frente. O céu noturno era a televisão dos gregos antigos. Para o que mais se olharia à noite? As pessoas tinham muito mais conhecimento do céu. O calendário era organizado de acordo com a lua. Os cargos oficiais mudavam, as dívidas deviam ser pagas na lua nova. Era necessário ter um calendário que, de alguma maneira, conciliasse o ano controlado pelo sol com os meses controlados pela lua. São números difíceis e eles foram incorporados ao modelo. Esses números tiveram que ser traduzidos para as engrenagens denteadas com estranhas contas, como 53 e 127. Como os engenheiros antigos fizeram isso? Michael Wright tem uma simples resposta. Não há nada difícil em qualquer número. 53 não é mais difícil que 54. Pensamos que a mecânica grega começou com uma folha preparada de metal. Eles não tinham uma serra, por isso tiveram que cortá-lo com um martelo e cinzel. O que eu costumo fazer para quase todo número é dividir a roda em 6. Para começar, vou girando o compasso. Agora. E agora, devo colocar uma fração de 8 e 5 sextos em cada uma dessas 6 divisões.
E agora vou lixá-lo com uma lima e fazer os dentes. Aqui estão 53 dentes. Isso está pronto para entrar no meu mecanismo de anti-cítera. Acho que meu amigo trabalhador helenístico teria levado meia hora para fazer isso. Por outro lado, enquanto Tony Frith criou seu próprio modelo digital, ele suspeitou do uso das rodas de engrenagem de Wright com números ímpares, como 53 dentes. 53? 53 dentes? Por que 53 dentes? Parecia não ter nenhuma função de número ímpar primo, sem função. E pensei que 54 seria um número muito mais provável. Ele é divisível por 2, divisível por 3 várias vezes. Então, no meu modelo, mudei os 53 de Wright para 54. E isso acabou sendo um grande erro. Essa pequena mudança iria se transformar em um grande problema no futuro. Mas havia um problema ainda mais grave. Nenhum dos pesquisadores que trabalharam com a máquina conseguiu explicar a função da roda maior, aquela com 222 ou 223 dentes, na parte de trás do mecanismo. Estávamos desesperados para obter mais dados. Sabíamos que as superfícies de muitos fragmentos estavam cobertas de inscrições que eram incrivelmente difíceis de ler. Então eu li sobre uma técnica inventada por um homem chamado Tom Mouse-Bender, da HP. Era uma técnica brilhante para melhorar as superfícies e os detalhes também. Uma das maneiras que essa técnica foi empregada foi nos quadros. Por exemplo, da Galeria Nacional de Londres dá para ver nas superfícies das pinturas. Só de olhar as pinceladas, as impressões digitais, a forma essencial. Isso revela coisas que estão sob a superfície. Esta, por exemplo, é uma pintura de Frans Hals. E se eu passar a luz virtual, posso ver as pinceladas sobre a pintura. Consigo ver como o pintor aplicou todas elas. E achamos que seria uma técnica absolutamente brilhante para ser usada nas inscrições de anti-cítera. Eu me entendi muito bem com o Tom, e em seguida tentei persuadi-lo a ir até Atenas para usar a sua técnica sobre o mecanismo de anti-cítera. A gente vai levar para outra sala agora. Tom teve uma percepção realmente brilhante, que é olhar para uma superfície batendo uma série de fotos. Fotografias em 2D, paradas, com iluminação de 50 ângulos diferentes. E luzes dispostas em uma cúpula. E quando se dá o flash, uma foto é tirada com as luzes em todos esses ângulos. Isso significa que um computador pode juntar todas essas informações e retirar todas as confusões da coloração e da textura da superfície, mostrando a forma essencial dela. Olha só que Isso é lindo. É realmente uma beleza, não é verdade? Olha só isso, eu não pensei que a gente fosse conseguir. Eu acho isso fantástico. Muito bom. É muito bom mesmo. Que maravilha. Maravilha. Consegue-se de fato olhar detalhadamente uma inscrição, por exemplo, e a clareza da imagem está bem realçada. Olha só, eu consigo ler tudo. Eu também. Olha desse lado aqui agora. Dá pra ver bem detalhado, não é? Mas Eu também muito vejo bem. bom. Os novos dados das inscrições produziram um avanço significativo. Sigma Kappa Gama. É o que está escrito. O que é isso? Quanto que é? 223. 223 está aí? Sim, está. Na linha abaixo. Tem certeza que é 223? Sim, 223. Isso significa que a grande roda denteada na parte de trás do mecanismo tinha mesmo 223 dentes? Se é verdade, qual era a sua função? Então, devido a uma descoberta casual no museu, o mistério começou a ser desvendado. Eu fui até o arquivo das coleções de bronze e comecei a olhar para os lugares onde o anti-cítera estava. Eu encontrei uma bandeja e havia 8 caixas. E então eu estava procurando e vi alguns outros fragmentos pequenos nas caixas. Ao todo temos 82 fragmentos. Um dos novos fragmentos em particular se destacou. Mary tinha chamado de fragmento F, mas ele também parecia conter parte de uma roda curvada.
Medindo somente alguns centímetros, o fragmento F viria a ser a chave para a grande roda e todo o mecanismo. 2 semanas depois, Tony Frith começou a examinar as radiografias 3D tiradas do fragmento F. De repente, percebi com muita excitação que o fragmento F formava uma nova escala no disco inferior atrás do mecanismo. Para compreender esse novo disco em espiral com 4 voltas, eu queria contar as divisões de escala em volta dele todo e fazer uma estimativa deles. Então coloquei todos os dados em um programa de computador avançado. E os resultados saíram como de 220 até 225. Assim tive certeza de que devia ser o número mágico 223. Descobrimos a importância do número 223 no Museu Britânico em Londres. 3 séculos antes da Era de Ouro de Atenas, cerca de 700 a.C., astrônomos babilônicos fizeram a descoberta. Durante centenas de anos, eles escreveram milhares de tabletes astronômicos, muitos gravando o enorme significado do número 223. Os babilônios chamavam isso de período de 18 anos. John, me diga o que são todos esses tabletes aqui. Temos uns 3 ou 4 mil tabletes astronômicos, incluindo relatórios enviados ao rei pelos estudiosos, o aconselhando sobre assuntos astronômicos, de como interpretar presságios e o que significavam a realeza. Me conte sobre o período de 18 anos. O período de 18 anos descreve um ciclo de 223 meses usados para prever eclipses. Isso é o que hoje chamaríamos de o ciclo dos Saros. Analisando as observações dos antigos, perceberam que depois de 223 meses, eclipses da mesma espécie, por exemplo, os lunares, se repetiam com aparências bem similares. Diga-me, John, como os reis da Babilônia reagiam a uma previsão de eclipse? Um substituto, geralmente um criminoso ou alguém assim, era oficialmente nomeado ao trono e o verdadeiro rei abdicava oficialmente. Esse é um exemplo de um dos tabletes e, de novo, é uma carta que descreve esse ritual do rei substituto. Ela menciona aqui que o rei substituto subia ao trono e tomava os maus presságios, os sinais para si mesmo. Após a condenação dele por ter feito seu pior, o rei substituto era morto e o verdadeiro rei voltava para o trono, ileso, poupado pelo que aconteceu. Depois que o rei substituto era morto, os presságios eram corrigidos. De fato, é claro. Isso resolveu o mistério da grande engrenagem de trás. Ela deve ter 223 dentes para girar o ponteiro do disco de Saros, de 223 meses. A equipe tinha encontrado algo magnífico. Eles descobriram uma máquina que conseguia olhar para o futuro e podia prever eclipses. O que percebemos foi que os gregos antigos tinham construído uma máquina de prever o futuro. Foi uma ideia extraordinária poder pegar as teorias científicas da época e mecanizá-las para ver quais seriam seus resultados muitas décadas à frente. Foi essencialmente a primeira vez que a raça humana criou um computador. As engrenagens do mecanismo programavam o computador, mas onde os resultados obtidos eram exibidos? As pistas estavam no fragmento F. Quando se olha para os raios-x de fragmento F, não tem muita coisa lá. Então as escalas emergem conforme penetramos nas camadas. E não são só escalas. Dá para ver esses blocos de caracteres que dividem as escalas aqui. Para mim parece um pouco como hieróglifos egípcios, então os chamei de glifos. Os glifos devem ser as previsões de eclipses. Logo percebi que a primeira letra aqui é um sigma. Sigma, que é a letra grega S, significando Selene, a deusa da lua. Isso deve indicar um eclipse lunar. Depois eu percebi a letra Eta, H no alfabeto grego, que deve significar Hélios, o Sol. Então, isso deve indicar um eclipse solar. O difícil foi tentar decodificar o próximo símbolo com uma aparência de âncora. E isso me tomou muito tempo. Por acaso, num livro de horóscopos gregos, entre um monte de símbolos, eu encontrei este símbolo no documento. Era a abreviação para a palavra hora, significando a própria hora. Então, o que isso nos diz é que esse mecanismo não previa somente os eclipses, mas ele previa também o horário deles. Conforme o ponteiro segue pela escala, aqui há um eclipse lunar.
Aqui, então, é um eclipse solar neste mês, seguido por um eclipse lunar. Nosso grupo de pesquisa apostou nossos recursos para uma discussão na internet. E Yanis Blitsakis, em Atenas, encontrou a frase "a cor é negra" nas inscrições do eclipse. Alexander Jones, em Toronto, achou isso emocionante e então ele descobriu a frase "a cor é vermelho fogo". A cor é vermelho fogo. A cor é negra. Nós fomos descobrindo uma máquina muito sofisticada, que não só previa eclipses com décadas de antecedência com a hora do dia ou da noite em que ocorreriam, mas também a direção que a sombra ia cruzar. E qual seria a cor do Sol ou da Lua no eclipse? Estamos vendo um eclipse total da Lua em Atenas. Para os antigos astrônomos, os eclipses tinham um significado especial. Mas para a maioria dos gregos, podiam ter um significado muito mais grave e ameaçador. Em 413 a.C., um eclipse lunar levou a um desastre marítimo fatal para a frota ateniense em Siracusa. Atenas estava envolvida em uma longa guerra contra Corinto e sua colônia de Siracusa, na Sicília. Mais de 130 trirenes atenienses e 130 navios de transporte estavam bloqueando o porto de Siracusa. E na noite de 27 de agosto, 413 a.C., houve um eclipse lunar total. Nícias, o almirante ateniense supersticioso da frota, consultou um adivinho a bordo, que disse que o eclipse vermelho da Lua era um mau presságio. A frota não deveria permanecer no mar por 3 vezes 9 dias. Na batalha que se seguiu, Nícias perdeu metade de seus navios por flechas disparadas da costa. O computador previa eclipses através do discador de Saros na parte inferior de trás do mecanismo. Ele dependia de engrenagens que seguiam os ciclos de repetição da Lua. Mas havia um novo enigma. A equipe sabia que a Lua se move ao redor da Terra em um movimento elíptico. Isso significa que ela se move mais rapidamente quando está mais próxima à Terra e mais lentamente quando está mais distante. Como o criador do mecanismo poderia ter feito engrenagens que pudessem imitar essa rota flutuante da Lua? Michael Wright fez uma observação brilhante de seus raios-x. Ele descobriu que uma das engrenagens na parte de trás do mecanismo, montada sobre a engrenagem grande de 223 dentes, tinha um pino. Esse é o mecanismo do pino e da abertura. Há uma roda na parte de trás do aparelho. Dá para ver a olho nu que ela tem algum tipo de abertura nele. A outra coisa que se vê é essa sombra arredondada na abertura. Tem um pino. Agora dá para pensar, bom, eles só ligam juntos. E é um dispositivo completamente inútil. Mas ele descobriu outra coisa muito importante, que a engrenagem com o pino gira em um eixo ligeiramente diferente do que a engrenagem com a abertura. Então esse dispositivo mecânico induz uma variabilidade no movimento de uma das engrenagens. E por incrível que pareça, o dispositivo com o pino e a abertura feito no mecanismo imitava o movimento variável da Lua. Temos um movimento variável que posso mostrar melhor no modelo. Quando as rodas estão assim e o pino está no interior da abertura, a roda acionada por cima vai rápido. Quando damos a volta aqui e o pino é movido para o lado de fora da abertura, a roda acionada vai devagar. E isso modela a variação da velocidade da Lua no céu. Mas quando Wright inicialmente encontrou o dispositivo de pino e abertura, ele não conseguiu entender para que serviam. E deixou a ideia de lado. E isso foi uma tragédia para ele, pelo fato de que ele tinha feito a observação mais brilhante na história do mecanismo. Eu não sabia o que isso estava fazendo ali. Até cheguei a questionar se era uma espécie de fóssil mecânico. Mas havia ainda outra complicação lunar que a máquina tinha que resolver. Os antigos astrônomos eram fascinados pelos movimentos da Lua. E nada é fácil sobre os movimentos da Lua. É tudo muito, muito complicado. Em termos modernos, sabemos que a Lua gira em uma órbita elíptica. Mas essa elipse não é estacionária. Ela gira em torno de um período muito curto de cerca de 9 anos.
Baseado nos ciclos que eu sabia que faziam parte do mecanismo, os ciclos metônico e de Saros, deduzi que os gregos antigos tinham calculado essa taxa anual de rotação sendo 0,112579655, com 9 casas decimais. Eu pensei, bom, com certeza o mecanismo não pode calcular a esse grau de precisão. Isso seria praticamente impossível. Tentei entender como o Criador poderia ter construído engrenagens para controlar a rotação da elipse da Lua uma vez a cada 9 anos. No meu modelo, impulsionei a grande engrenagem de 223 dentes que ajudou a rastrear os movimentos da Lua com uma engrenagem de 27 dentes. Mudei a engrenagem de Wright de 53 para 54 dentes, exatamente o dobro das 27 da engrenagem que lancei. Então tive meu momento de iluminação. Eu estava no avião para Atenas, estava brincando com os números. Eu sabia que a engrenagem que lancei tinha 27 dentes. Então coloquei isso na minha calculadora e calculei o resultado, que para minha profunda decepção foi muito grande. Então pensei que talvez fossem só 26 dentes. Coloquei isso na calculadora e ficou muito pequeno. Mas sou um matemático, e matemáticos muitas vezes têm ideias malucas. Foi aí que eu tentei colocar em uma engrenagem com 26 dentes e meio. E eu apertei a tecla na calculadora e o resultado foi 0,112579655. Exatamente a resposta certa para 9 casas decimais. Aquilo me acertou como um raio. 26,5 vezes 2 dá 53. Michael Wright estava certo sobre a engrenagem de 53 dentes. O enigma da engrenagem de 53 dentes tinha sido finalmente resolvido. Ela gira a grande engrenagem de 223 dentes com a rotação exata de 9 anos, de modo que o pino e a abertura modelam exatamente a antiga teoria grega do movimento variável da Lua. Nós seguimos a trilha de pistas nos números primos. Os números 19, 127, 223 e finalmente 53. Para entender como o mecanismo funcionava. E foi simplesmente um momento incrível quando tudo veio junto. Sabíamos agora quais eram todos os números na contagem dos dentes, o que tinha sido um completo mistério não compreendido antes. E foi simplesmente maravilhoso. Entretanto, a próxima missão da equipe foi igualmente formidável. Quem inventou essa máquina extraordinária há 2000 anos? Essa investigação iria trazer muito mais surpresas. Nós achávamos que a resposta à pergunta quem inventou o mecanismo poderia estar nele mesmo. Tony Frith, em Londres, e Alexander Jones, do outro lado do Atlântico, estavam decifrando os nomes dos meses gregos na espiral do metônico superior de trás, quando a descoberta aconteceu. Cada cidade-estado grega tinha o seu próprio calendário diferenciado. 4 dos nomes dos meses se destacaram como sendo muito raros. Havia um chamado Lanatrópios, outro chamado Dodecátios, um terceiro chamado Psidreus e um quarto chamado Foinicaios, que era o primeiro mês do calendário. Percebi que esses 4 meses pertenciam ao calendário da antiga Corinto. Então, ou eles tinham que vir da própria Corinto, ou de uma das colônias que Corinto havia fundado, por exemplo, Siracusa, no mar, na Sicília. No século 3 e 4 a.C., Siracusa era a segunda maior cidade-estado em todo o mundo grego. Fundada séculos antes por imigrantes pobres de Corinto, no continente grego, ela havia prosperado notavelmente. Significativamente, Siracusa foi o lar dos mais brilhantes de todos os matemáticos e engenheiros gregos, Arquimedes. Como astrônomo, Arquimedes determinou a distância até a Lua. Como matemático, ele mostrou como calcular o volume de uma esfera e também o número fundamental π. Acreditamos que somente um matemático da categoria de Arquimedes poderia ter projetado o mecanismo de Anticítera. Sendo um inventor brilhante, ele projetou dispositivos em forma de parafuso para bombear água e projetou máquinas com ganchos e garras que poderiam tirar os navios inimigos da água. Arquimedes viveu em Siracusa no século 3 a.C.
Naquela época, Roma estava desafiando o poder das cidades gregas do sul da Itália. Se a rica Siracusa pudesse ser tomada, toda a Sicília ficaria sob o controle romano. Lideradas pelo general romano Marcus Claudius Marcellus, legiões romanas sitiaram Siracusa em 214 a.C. Acredita-se que Arquimedes projetou guindastes para retirar os navios romanos da água. Então, após 2 anos de cerco, por esperteza, os soldados romanos entraram na cidade. O general Marcellus deu ordens para que a cidade fosse saqueada, mas que a vida de Arquimedes fosse poupada. Mas, de acordo com o historiador Plutarco, um soldado romano chegou num velho homem desenhando círculos na poeira. Quando ele se recusou a obedecer a uma ordem, o legionário atravessou Arquimedes com sua espada. Siracusa foi destruída e seus tesouros levados para Roma. Somente 2 objetos valiosos foram pessoalmente levados pelo general Marcellus. Ele afirma que eram máquinas que pertenciam a Arquimedes. Essas, a equipe acredita, podiam ser as primeiras versões do mecanismo de Anticítera. 150 anos depois, em Roma, o cônsul e formidável orador Cícero escreve que viu uma das máquinas de Arquimedes na casa de Marcus Marcellus, neto do vitorioso general Marcellus. Cícero escreve: Arquimedes descobriu uma forma de representar com precisão através de um único dispositivo os vários e divergentes movimentos dos 5 planetas com suas diferentes taxas de velocidade. Então, o mesmo eclipse do Sol ocorre no aparelho como ele acontece de fato. Seriam os planetas giratórios que Cícero mencionou há 2000 anos, as pistas finais para a construção do mecanismo? Poderia o complexo planetário de Michael Wright na parte da frente do mecanismo ser simplificado para combinar com o projeto genial do original? Eu acho isso fantástico, absolutamente incrível. Vou começar passando algumas belas fotos e depois vou explicar por que as passei. Essas são imagens medievais que mostram o cosmos, mas da forma que ele é mostrado na Grécia Antiga. O que temos é a Terra no centro e um conjunto de anéis que se supõem serem camadas esféricas, onde cada um dos planetas que vão da Lua até Saturno estão. O painel da frente deve ter sido uma foto como essas medievais que mostrava o cosmos em corte transversal. Assim comecei a pensar como podemos mecanizar esses planetas prevendo exatamente as suas posições de um jeito simples e não muito complexo. Comecei com Marte. Dá para ver que ele tem 4 engrenagens. Tem um pino e uma abertura. E a princípio parece que é quase idêntico ao mecanismo da Lua. E terminei com todos os mecanismos planetários aqui. Fiquei maravilhado. Todos se encaixam para criar o cosmos no mecanismo de Anticítera. Assim como no modelo planetário de Michael Wright, mas muito mais simples. Isso coincide exatamente com a foto do cosmos de Alexander. Eu adoraria levar o crédito por descobrir essas coisas, mas acho que estaria redescobrindo o que os gregos antigos fizeram. Mas tudo isso deixa uma grande questão não respondida. O que aconteceu com a tecnologia brilhante grega que produziu o primeiro computador do mundo? Por que ela nunca se desenvolveu? Por que foi perdida do mundo ocidental? Conforme o primeiro mundo grego caiu seguido pelo colapso do Império Romano, os historiadores acreditam que os textos científicos gregos foram passados para o Oriente. Até o 4º século depois de Cristo, as informações sobre o mecanismo talvez tivessem ido primeiro para o mundo bizantino e depois para os estudiosos árabes. Michael Wright tem uma pista que sugere que uma parte da tecnologia grega do mecanismo teria se tornado disponível para a ciência islâmica. Em 1983, um homem entrou no museu. Ele era um colecionador de astrolábios e ele comprou isso de um negociante, achamos que no Líbano. Acreditamos que podemos datar esse aparelho para cerca de 520 d.C. Isso o torna o segundo aparelho engrenado mais antigo que conhecemos depois do mecanismo de Anticítera. As engrenagens, na parte de trás, se ligam a essa roda que mostra a fase da Lua. Isso é Lua Nova. Agora, 4º minguante.
Então é provável que o conhecimento de engrenagens dos gregos antigos foi mantido vivo no mundo bizantino, depois pelos árabes. Ele foi reintroduzido na Europa no século XIII, quando os mouros árabes entraram na Espanha. Então, durante o Renascimento, no século XIV, os trens de engrenagem altamente sofisticados de repente apareceram em relógios em toda a Europa Central. Todos eles usaram as engrenagens complexas encontradas no mecanismo de Anticítera. Os mecanismos originais da oficina de Arquimedes podem ter sido muito maiores, mas conforme os engenheiros gregos ficaram mais confiantes, através de várias gerações, eles puderam minimizar a sua tecnologia até deixá-la do tamanho de uma caixa. E essa caixa era quase que certamente o objeto mais precioso no tesouro do navio de Anticítera. O mecanismo de Anticítera era pequeno, leve e portátil. Eles conseguiram enfiar quase todo o seu conhecimento de astronomia nesse pequeno aparelho engrenado. Era a teoria do quase tudo em uma caixa, muito parecido com o notebook moderno de hoje. Acreditamos que aqui está a máquina complexa e completa. Em sua parte de trás, os cientistas gregos de 2000 anos criaram um mecanismo de computador que exibia um calendário que seguia a Lua e que previa os eclipses. Enquanto na frente, eles reproduziram o universo tal como o entendiam, com os 5 planetas, o Sol e a Lua executando as etapas complicadas de sua dança no espaço. Isso é a geniosidade grega no seu auge. O grande e divino cosmos, representado através do mecanismo por cientistas que queriam mostrar que não havia desafio matemático fora do seu alcance. Sabemos que essa sociedade foi o berço da arquitetura, da arte e da cultura que formam a base do nosso mundo moderno. Agora também sabemos que foi o berço da tecnologia avançada. Mas se não fosse por 2 tempestades no Mediterrâneo, nunca teríamos conhecido essa maravilha mecânica. A primeira tempestade, em torno de 70 a.C., afundou um navio de comércio romano sobrecarregado, levando o precioso mecanismo. Então, em 1900, outra tempestade levou uma equipe de mergulhadores de esponjas a se abrigarem perto da ilha de Anticítera. Sem esses 2 eventos, a descoberta científica mais importante a emergir da Grécia Antiga poderia estar perdida para sempre. Sete engrenagens dentro dessa coisa e eram bem complicadas. Número de engrenagens. Price também foi a primeira pessoa a contar os dentes da engrenagem com Carácalos e a esposa dele. Foi isso. E fizeram isso desenhando as engrenagens e as contando literalmente. Então não é de se surpreender que nem sempre eles conseguiam ser tão precisos. Mas todos os raios-x das 2 dimensões das engrenagens foram sobrepostos, tornando essa tarefa formidável. Price percebeu que se ele pudesse encontrar a contagem exata dos dentes numa das engrenagens, ele começaria a decifrar o mecanismo. Então Price identificou uma engrenagem de 127 dentes nos raios-x do mecanismo. Ele também trouxe o número 235, e esses 2 números são muito importantes na astronomia grega. Price imaginou que um antigo astrônomo podia estar usando a roda com 127 dentes para seguir o movimento da Lua. Essa era uma ideia revolucionária.
Price começou a não dormir à noite preocupado com a autenticidade do mecanismo. Se os cientistas gregos antigos podiam produzir esses sistemas de engrenagem há 2000 anos, toda a história da tecnologia ocidental teria de ser reescrita. A equipe acreditava que tal sofisticação certamente ia além das grandes realizações que os gregos antigos tinham feito há mais de 2 milênios. Eles são considerados como algumas das pessoas mais criativas que o mundo já conheceu. Há 2.500 anos, eles começaram uma revolução no pensamento, seguida por avanços tecnológicos comparáveis aos da Revolução Industrial. O ápice foi no século V a.C., quando Atenas, a maior cidade-estado, produziu uma arte e uma arquitetura magníficas, que ainda são reverenciadas hoje. Em 9 anos, eles construíram um grande templo do Partenon para sua deusa Atena, sobre a rocha sagrada da Acrópole que domina Atenas. As discussões públicas de ideias e a oratória levaram a grandes eventos públicos, como o teatro. Esse imenso teatro em Epidauro podia receber 14.000 espectadores e tinha uma acústica magnífica. Se soltar uma moeda no palco, o som pode ser ouvido na última fileira. Os antigos gregos desenvolveram a astronomia, que era tratada como um ramo da matemática. Eles conseguiram perceber como os corpos celestes se moviam no espaço e calcular suas distâncias, conhecendo a geometria de suas órbitas. Agora, com as misteriosas rodas denteadas, a equipe suspeitou que os antigos astrônomos estivessem tentando criar um mecanismo para os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Será que eles poderiam usar a astronomia e uma complexa matemática em um... E então, é um eclipse solar neste mês, seguido por um eclipse lunar. Nosso grupo de pesquisa apostou nossos recursos para uma discussão na internet. E Yannis Blitsakis, em Atenas, encontrou a frase "a cor é negra" nas inscrições do eclipse. Alexander Jones, em Toronto, achou isso emocionante e então ele descobriu a frase "a cor é vermelho fogo". A cor é vermelho fogo. A cor é negra. Nós fomos descobrindo uma máquina muito sofisticada, que não só previa eclipses com décadas de antecedência com a hora do dia ou da noite em que ocorreriam, mas também a direção que a sombra ia cruzar. E qual seria a cor do Sol ou da Lua no eclipse? Estamos vendo um eclipse total da Lua em Atenas. Para os antigos astrônomos, os eclipses tinham um significado especial, mas para a maioria dos gregos podiam ter um significado muito mais grave e ameaçador. Em 413 a.C., um eclipse lunar levou a um desastre marítimo fatal para a frota ateniense em Siracusa. Atenas estava envolvida em uma longa guerra contra Corinto e sua colônia de Siracusa na Sicília. Mais de 130 trirenes atenienses e 130 navios de transporte estavam bloqueando o porto de Siracusa. E na noite de 27 de agosto, 413 a.C., houve um eclipse lunar total. Nícias, o almirante ateniense supersticioso da frota, consultou um adivinho a bordo, que disse que o eclipse vermelho da Lua era um mau presságio. A frota não deveria permanecer no mar por 3 vezes 9 dias. Na batalha que se seguiu, Nícias perdeu metade de seus navios por flechas disparadas da costa. O computador previa eclipses através do discador de Saros na parte inferior de trás do mecanismo. Ele dependia de engrenagens que seguiam os ciclos de repetição da Lua. Mas havia um novo enigma. A equipe sabia que a Lua se move ao redor da Terra em um movimento elíptico. Isso significa que ela se move mais rapidamente quando está mais próxima à Terra e mais lentamente quando está mais distante. Como o criador do mecanismo poderia ter feito engrenagens que pudessem imitar essa rota flutuante da Lua? Michael Wright fez uma observação brilhante de seus raios-x. Ele descobriu que uma das engrenagens na parte de trás do mecanismo, montada sobre a engrenagem grande de 223 dentes, tinha um pino. Esse é o mecanismo do pino e da abertura. Há uma roda na parte de trás do aparelho. Dá para ver a olho nu que ela tem algum tipo de abertura nele. A outra coisa que...
Medindo somente alguns centímetros, o fragmento F viria a ser a chave para a grande roda e todo o mecanismo. 2 semanas depois, Tony Frith começou a examinar as radiografias 3D tiradas do fragmento F. De repente, percebi com muita excitação que o fragmento F formava uma nova escala no disco inferior atrás do mecanismo. Para compreender esse novo disco em espiral com 4 voltas, eu queria contar as divisões de escala em volta dele todo e fazer uma estimativa deles. Então coloquei todos os dados em um programa de computador avançado. E os resultados saíram como de 220 até 225. Assim, tive certeza de que devia ser o número mágico 223. Descobrimos a importância do número 223 no Museu Britânico em Londres. 3 séculos antes da Era de Ouro de Atenas, cerca de 700 a.C., astrônomos babilônicos fizeram a descoberta. Durante centenas de anos, eles escreveram milhares de tabletes astronômicos, muitos gravando o enorme significado do número 223. Os babilônios chamavam isso de período de 18 anos. John, me diga o que são todos esses tabletes aqui. Temos uns 3 ou 4 mil tabletes astronômicos, incluindo relatórios enviados ao rei pelos estudiosos, o aconselhando sobre assuntos astronômicos, de como interpretar presságios e o que significavam a realeza. Me conte sobre o período de 18 anos. O período de 18 anos descreve um ciclo de 223 meses usados para prever eclipses. Isso é o que hoje chamaríamos de o ciclo dos Saros. Analisando as observações dos antigos, perceberam que depois de 223 meses, eclipses da mesma espécie, por exemplo, os lunares, se repetiam com aparências bem similares. Diga-me, John, como os reis da Babilônia reagiam a uma previsão de eclipse? Um substituto, geralmente um criminoso ou alguém assim, era oficialmente nomeado ao trono e o verdadeiro rei abdicava oficialmente. Esse é um exemplo de um dos tabletes e, de novo, é uma carta que descreve esse ritual do rei substituto. Ela menciona aqui que o rei substituto subia ao trono e tomava os maus presságios, os sinais para si mesmo. Após a condenação dele por ter feito o seu pior, o rei substituto era morto e o verdadeiro rei voltava para o trono, ileso, poupado pelo que aconteceu. Depois que o rei substituto era morto, os presságios eram corrigidos. De fato, é claro. Isso resolveu o mistério da grande engrenagem de trás. Ela deve ter 223 dentes para girar o ponteiro do disco de Saros, de 223 meses. A equipe tinha encontrado algo magnífico. Eles descobriram uma máquina que conseguia olhar para o futuro e podia prever eclipses. O que percebemos foi que os gregos antigos tinham construído uma máquina de prever o futuro. Ao de 1900, tinham mais cerâmicas, muito mais ânforas, algumas das madeiras originais do navio e estatuetas de bronze. Cousteau acreditava que era uma galera romana. Os seus mergulhadores trouxeram uma boa quantia de moedas de bronze e prata, o sonho de qualquer arqueólogo para datar um sítio de tesouros. Essas são as moedas que vieram da expedição de Jacques Cousteau em 1976? Sim, tem diversas moedas de bronze e prata. 36 moedas de prata, mais algumas de bronze. Algumas são de bronze. Certo, e nessa foi cunhada uma cesta? Nessa tem uma cesta, fabricadas pelos reis de Pérgamo. A maioria das moedas foram cunhadas em Pérgamo, em torno de umas 30, e o restante foi em Éfeso. Mas o que acha que as moedas nos dizem de fato sobre a origem do navio? Elas nos indicam que o navio veio da Ásia Menor. E qual seria a data delas? Essas são da época de 70 e 60 a.C. Essas moedas nos deram as primeiras pistas para a provável data e a rota da última viagem do navio. Então, o que esses tesouros gregos e o estranho mecanismo de Anticítera estavam fazendo num navio romano há 2000 anos? Desde a época de Homero, os gregos eram excelentes marinheiros, criando assentamentos e colônias remotas em lugares como Pérgamo, na Ásia Menor e mais ao norte do Mar Negro. Por toda parte em que os gregos iam, deixavam templos gigantes aos deuses que os protegiam. Mas na época que a galera afundou no meio do 1º século a.C., esses assentamentos gregos distantes ficaram vulneráveis a um novo poder hostil no Mediterrâneo: Roma. Conforme olhamos mais de perto a carga de Anticítera, começamos a perceber que esse não era um navio de guerra romano saqueando as colônias gregas, mas algo mais incomum.
Era um navio bem grande. Devia ser enorme para aquela época, para o período romano. Talvez uma das maiores embarcações de comércio, sabe? Poucos portos conseguiam receber esse tipo de navio. Então ele deve ser da região de Delos, de Pérgamo e Éfeso e talvez também de Rhodes. Me fale de onde estas ânforas vieram. Olha, essas ânforas aqui, essas 5 ânforas, vêm de Rhodes. Vêm da ilha de Rhodes. Agora, esses 2 aqui são da ilha de Kos. Eles continham vinho. O que pode me dizer sobre a data dessas ânforas e depois a data do naufrágio? Essas ânforas datam entre 65 e 50 a.C. Essas datas são quase idênticas às que encontramos nas moedas do naufrágio. Então acreditamos que o navio começou a sua jornada em algum lugar nas colônias gregas. O número é dividir a roda em 6. Para começar, vou girando o compasso. Agora. E agora, devo colocar uma fração de 8 e 5/6 em cada uma dessas 6 divisões. E agora, vou lixá-lo com uma lima e fazer os dentes. Aqui estão 53 dentes. Isso está pronto para entrar no meu mecanismo de anti-cítera. Acho que meu amigo trabalhador helenístico teria levado meia hora para fazer isso. Por outro lado, enquanto Tony Frith criou seu próprio modelo digital, ele suspeitou do uso das rodas de engrenagem de Wright com números ímpares, como 53 dentes. 53? 53 dentes? Por que 53 dentes? Parecia não ter nenhuma função de número ímpar primo, sem função. E pensei que 54 seria um número muito mais provável. Ele é divisível por 2, divisível por 3 várias vezes. Então, no meu modelo, mudei os 53 de Wright para 54. E isso acabou sendo um grande erro. Essa pequena mudança iria se transformar em um grande problema no futuro. Mas havia um problema ainda mais grave. Nenhum dos pesquisadores que trabalharam com a máquina conseguiu explicar a função da roda maior, aquela com 222 ou 223 dentes, na parte de trás do mecanismo. Estávamos desesperados para obter mais dados. Sabíamos que as superfícies de muitos fragmentos estavam cobertas de inscrições que eram incrivelmente difíceis de ler. Então eu li sobre uma técnica inventada por um homem chamado Tom Mousebender, da HP. Era uma técnica brilhante para melhorar as superfícies e os detalhes também. Uma das maneiras que essa técnica foi empregada foi nos quadros. Por exemplo, da Galeria Nacional de Londres dá para ver nas superfícies das pinturas. Só de olhar as pinceladas, as impressões digitais, a forma essencial. Isso revela coisas que estão sob a superfície. Esta, por exemplo, é uma pintura de Frans Hals. E se eu passar a luz virtual, posso ver as pinceladas sobre a pintura. Consigo ver como o pintor aplicou todas elas. E achamos que seria uma técnica absolutamente brilhante para ser usada nas inscrições de anti-cítera. Eu me entendi muito bem com o Tom, e em seguida tentei persuadi-lo a ir até Atenas para usar a sua técnica sobre o mecanismo de anti-cítera. A gente vai levar para outra sala agora. Tom teve uma percepção realmente brilhante, que é olhar para uma superfície, bater... Agora. E agora, devo colocar uma fração de 8 e 5/6 em cada uma dessas 6 divisões. E agora, vou lixá-lo com uma lima e fazer os dentes. Aqui estão 53 dentes. Isso está pronto para entrar no meu mecanismo de anti-cítera. Acho que meu amigo trabalhador helenístico teria levado meia hora para fazer isso.
Por outro lado, enquanto Tony Frith criou seu próprio modelo digital, ele suspeitou do uso das rodas de engrenagem de Wright com números ímpares, como 53 dentes. 53? 53 dentes? Por que 53 dentes? Parecia não ter nenhuma função de número ímpar primo, sem função. E pensei que 54 seria um número muito mais provável. Ele é divisível por 2, divisível por 3 várias vezes. Então, no meu modelo, mudei os 53 de Wright para 54. E isso acabou sendo um grande erro. Essa pequena mudança iria se transformar em um grande problema no futuro. Mas havia um problema ainda mais grave. Nenhum dos pesquisadores que trabalharam com a máquina conseguiu explicar a função da roda maior, aquela com 222 ou 223 dentes, na parte de trás do mecanismo. Estávamos desesperados para obter mais dados. Sabíamos que as superfícies de muitos fragmentos estavam cobertas de inscrições que eram incrivelmente difíceis de ler. Então eu li sobre uma técnica inventada por um homem chamado Tom Mousebender, da HP. Era uma técnica brilhante para melhorar as superfícies e os detalhes também. Uma das maneiras que essa técnica foi empregada foi nos quadros. Por exemplo, da Galeria Nacional de Londres dá para ver nas superfícies das pinturas. Só de olhar as pinceladas, as impressões digitais, a forma essencial. Isso revela coisas que estão sob a superfície. Esta, por exemplo, é uma pintura de Frans Hals. E se eu passar a luz virtual, posso ver as pinceladas sobre a pintura. Consigo ver como o pintor aplicou todas elas. E achamos que seria uma técnica absolutamente brilhante para ser usada nas inscrições de Anticítera. Eu me entendi muito bem com o Tom, e em seguida tentei persuadi-lo a ir até Atenas para usar a sua técnica sobre o mecanismo de Anticítera. A gente vai levar para outra sala agora. Tom teve uma percepção realmente brilhante, que é olhar para uma superfície batendo uma série de fotos. Fotografias em 2D, paradas, com iluminação de 50 ângulos diferentes. Da Lua. Temos um movimento variável que posso mostrar melhor no modelo. Quando as rodas estão assim e o pino está no interior da abertura, a roda acionada por cima vai rápido. Quando damos a volta aqui e o pino é movido para o lado de fora da abertura, a roda acionada vai devagar. E isso modela a variação da velocidade da Lua no céu. Mas quando Wright inicialmente encontrou o dispositivo de pino e abertura, ele não conseguiu entender para que serviam. E deixou a ideia de lado. E isso foi uma tragédia para ele, pelo fato de que ele tinha feito a observação mais brilhante na história do mecanismo. Eu não sabia o que isso estava fazendo ali. Até cheguei a questionar se era uma espécie de fóssil mecânico. Mas havia ainda outra complicação lunar que a máquina tinha que resolver. Os antigos astrônomos eram fascinados pelos movimentos da Lua. E nada é fácil sobre os movimentos da Lua. É tudo muito, muito complicado. Em termos modernos, sabemos que a Lua gira em uma órbita elíptica. Mas essa elipse não é estacionária. Ela gira em torno de um período muito curto de cerca de 9 anos. Baseado nos ciclos que eu sabia que faziam parte do mecanismo, os ciclos metônico e de Saros, deduzi que os gregos antigos tinham calculado essa taxa anual de rotação sendo 0,152579655, com 9 casas decimais. Eu pensei, bom, com certeza o mecanismo não pode calcular a esse grau de precisão. Isso seria praticamente impossível. Tentei entender como o Criador poderia ter construído engrenagens para controlar a rotação da elipse da Lua uma vez a cada 9 anos. No meu modelo, impulsionei a grande engrenagem de 223 dentes que ajudou a rastrear os movimentos da Lua com uma engrenagem de 27 dentes. Mudei a engrenagem de Wright de 53 para 54 dentes, exatamente o dobro das 27 da engrenagem que lancei. Então tive meu momento de iluminação. Eu estava no avião para Atenas, estava brincando com os números. Eu sabia que a engrenagem que lancei tinha 27 dentes. Então coloquei isso na minha calculadora e calculei o resultado, que para minha profunda decepção foi muito grande. Então pensei que talvez fossem só 26 dentes. Coloquei isso na calculadora e ficou muito pequeno. Mas sou um matemático, e matemáticos muitas vezes têm ideias malucas. Foi aí que eu tentei colocar em uma engrenagem com 26 dentes e meio.
E eu apertei a tecla na calculadora e o resultado foi 0.112579655. Exatamente a resposta certa para 9 casas decimais. Aquilo me acertou como um raio. 26,5 vezes 2 dá 53. Michael Wright estava certo sobre 127. Os dois com funções cruciais. Será que havia mais? Após 20 anos de intensa pesquisa, Derek Price achou que tinha resolvido o enigma do mecanismo. Mas ele não tinha usado todas as engrenagens, em especial uma engrenagem grande nas costas, que ele achava que tinha 222 ou 223 dentes. Estava claro para nós que Derek Price não tinha resolvido o enigma do mecanismo. Estávamos desesperados para olhar dentro do mecanismo de Anticítera. Um dia eu estava olhando para uma revista científica e vi uma excelente imagem raio-x de um peixe ornamental. Outra foto que eu vi foi a de um gafanhoto com muitos finos detalhes da estrutura interna. Poderíamos usar essas técnicas para olhar dentro dos fragmentos em 3 dimensões. Tony Frith resolveu tentar. Ele ligou para uma empresa britânica de raio-x, a X-Tech Systems, que agora faz parte do grupo Nikon. Ele conseguiu convencê-los da importância do mecanismo? Bom, no início eu não estava interessado. Meus colegas me disseram que era um aglomerado de bronze antigo, calcificado. Então, na verdade, eu decidi ligar para o Dr. Frith e dizer: desculpe, mas não podemos fazer isso porque não temos um sistema poderoso bastante para penetrar na amostra. Mas, depois de 1 hora de conversa, eu me convenci de que era algo que eu tinha de fazer. Roger decidiu construir uma máquina protótipo especial para nós tirarmos o raio-x do mecanismo de Anticítera. Foi uma decisão extraordinária. O diretor financeiro ficou furioso. Ele saiu do nosso encontro declarando que eu estava levando a empresa à falência. O mecanismo de Anticítera é extremamente frágil. Então Roger concordou em levar essa máquina que pesa 8 toneladas até Atenas para estudar os fragmentos. Quando eles chegaram em Atenas, a polícia teve de fechar as ruas para que o caminhão pudesse passar. Era uma máquina de raio-x basicamente do tamanho de uma perua, mas que pesava 8 toneladas. Com a ajuda de 3 empilhadeiras, conseguimos levar a máquina de raio-x pela entrada do museu até o porão. Ela pode ser descrita como uma máquina de alta tecnologia para quebrar um dos enigmas mais profundos e mais extraordinários que vieram do mundo antigo. Isso é incrível e além do imaginável. O mecanismo de Anticítera em si é extremamente frágil. E como foi trazido para cá há mais de 100 anos, ele nunca saiu deste museu. Temos que empurrar para esse lado. Vamos lá então. Isso. Vai. Então tivemos de trazer a tecnologia até o mecanismo, ao invés de levar o mecanismo até a tecnologia. Em Londres. Pesquisas anteriores mostraram que os fragmentos de bronze com as suas engrenagens já estiveram colocados em uma caixa de madeira que não sobreviveu. Então Wright construiu sua máquina multi-engrenagens em uma caixa que funciona com uma alavanca do lado. O modelo de Michael Wright incluiu uma adição radical comparado ao da equipe internacional. Usando as primeiras ideias de Price, ele construiu um planetário muito complexo e altamente engenhoso na frente de seu mecanismo. É bem evidente que há uma grande parte do mecanismo perdida na frente disso, que é o grande fragmento. Há um padrão de pilares nessa roda. Ela tinha algum tipo de estrutura que girava como um carrossel. E eu acabei imaginando o modelo dos planetas. Este é um modelo do cosmos geocêntrico grego. Pode-se pensar nessa tampa do meio representando a Terra e tudo o que gira em torno dela. A Lua é fácil de se detectar porque é o que se move mais rápido no disco e é o ponteiro da frente. O céu noturno era a televisão dos gregos antigos. Para o que mais se olharia à noite? As pessoas tinham muito mais conhecimento do céu. O calendário era organizado de acordo com a lua. Os cargos oficiais mudavam, as dívidas deviam ser pagas na lua nova. Era necessário ter um calendário que, de alguma maneira, conciliasse o ano controlado pelo sol com os meses controlados pela lua. São números difíceis e eles foram incorporados ao modelo.
Esses números tiveram que ser traduzidos para as engrenagens denteadas com estranhas contas, como 53 e 127. Como os engenheiros antigos fizeram isso? Michael Wright tem uma simples resposta. Não há nada difícil em qualquer número. 53 não é mais difícil que 54. Pensamos que a mecânica grega começou com uma folha preparada de metal. Eles não tinham uma serra, por isso tiveram que cortá-lo com um martelo e cinzel. O que eu costumo fazer para quase todo número é dividir a roda em 6. Para começar, vou girando o compasso. Agora. E agora, devo colocar uma fração de 8 e 5/6 em cada uma dessas 6 divisões. E agora, vou lixá-lo com uma lima e fazer os dentes. Aqui estão 53 dentes. Isso está pronto para entrar no meu mecanismo de anti-cítera. Acho que meu amigo trabalhador helenístico teria levado meia hora para fazer isso. Serve esse ritual do rei substituto. Ela menciona aqui que o rei substituto subia ao trono e tomava os maus presságios, os sinais para si mesmo. Após a condenação dele por ter feito o seu pior, o rei substituto era morto e o verdadeiro rei voltava para o trono, ileso, poupado pelo que aconteceu. Depois que o rei substituto era morto, os presságios eram corrigidos. De fato, é claro. Isso resolveu o mistério da grande engrenagem de trás. Ela deve ter 223 dentes para girar o ponteiro do disco de Saros, de 223 meses. A equipe tinha encontrado algo magnífico. Eles descobriram uma máquina que conseguia olhar para o futuro e podia prever eclipses. O que percebemos foi que os gregos antigos tinham construído uma máquina de prever o futuro. Foi uma ideia extraordinária poder pegar as teorias científicas da época e mecanizá-las para ver quais seriam seus resultados muitas décadas à frente. Foi essencialmente a primeira vez que a raça humana criou um computador. As engrenagens do mecanismo programavam o computador, mas onde os resultados obtidos eram exibidos? As pistas estavam no fragmento F. Quando se olha para os raios-x de fragmento F, não tem muita coisa lá. Então as escalas emergem conforme penetramos nas camadas. E não são só escalas. Dá para ver esses blocos de caracteres que dividem as escalas aqui. Para mim parece um pouco como hieróglifos egípcios, então os chamei de glifos. Os glifos devem ser as previsões de eclipses. Logo percebi que a primeira letra aqui é um sigma. Sigma, que é a letra grega S, significando Selene, a deusa da lua. Isso deve indicar um eclipse lunar. Depois eu percebi a letra Eta, H no alfabeto grego, que deve significar Hélios, o Sol. Então, isso deve indicar um eclipse solar. O difícil foi tentar decodificar o próximo símbolo com uma aparência de âncora. E isso me tomou muito tempo. Por acaso, num livro de horóscopos gregos, entre um monte de símbolos, eu encontrei este símbolo no documento. Era a abreviação para a palavra hora, significando a própria hora. Então, o que isso nos diz é que esse mecanismo não previa somente os eclipses, mas ele previa também o horário deles. Conforme o ponteiro segue pela escala, aqui há um eclipse lunar. Aqui, então, é um eclipse solar neste mês, seguido por um eclipse lunar. Nosso grupo de pesquisa... E bronze. Era parte da maior reserva do tesouro grego já encontrado. Elas vieram de uma galera romana sobrecarregada que afundou há 2000 anos, conforme o Império Romano ia conquistando as ilhas gregas no mar Mediterrâneo. Acidentalmente, os mergulhadores tinham resgatado alguns dos mais belos artefatos da Grécia Antiga.
Mas entre as estátuas de mármore e bronze estava talvez o objeto mais importante de todos. O item 15.087 do Museu de Atenas. Ele logo se desfez em vários pedaços de bronze muito corroídos. Então, incrivelmente, os pesquisadores notaram pequenas engrenagens na máquina. Bem depois, o mecanismo de Anticítera, para o espanto dos cientistas, se revelaria como o primeiro computador do mundo, feito há 2000 anos por um gênio grego. Simplesmente é impressionante a qualidade da obra. E então, de repente, dá para ver que existem pequenos caracteres gregos gravados no próprio metal. Eles devem ter levado um choque a primeira vez que viram essas engrenagens. As engrenagens de madeira eram usadas nos moinhos gregos e tudo mais, mas não conheciam nada como essas engrenagens de metal feitas com precisão. Foi contra esse histórico mistério grego que, no ano 2000, uma equipe de cientistas internacionais foi formada pelo astrônomo professor Mike Edmonds para investigar o enigma. Como equipe, eles eram uma estranha mistura de astrônomos, historiadores da ciência e matemáticos. O mecanismo de Anticítera é um enigma incrível. Deve ser um dos enigmas mais difíceis da história. Na verdade, não acreditávamos que conseguiríamos solucionar isso. O matemático Tony Frith coordenou e liderou algumas das principais investigações da equipe. Então, ao iniciarmos, nós achamos que daria para reunir as informações básicas. Talvez os objetos do naufrágio nos ajudassem a juntar algumas pistas. Qual a idade dele? De onde vem? Nós tínhamos inúmeras perguntas. Em 1976, outra expedição ao naufrágio de Anticítera do famoso mergulhador francês Jacques Cousteau deu a eles as primeiras pistas. Cousteau achou uma enorme carga que foi deixada após o encontro inicial de 1900. Tinham mais cerâmicas, muito mais ânforas, algumas das madeiras originais do navio e estatuetas de bronze. Cousteau acreditava que era uma galera romana. Os seus mergulhadores trouxeram uma boa quantia de moedas de bronze através de um único dispositivo. Os vários e divergentes movimentos dos 5 planetas com suas diferentes taxas de velocidade. Então, o mesmo eclipse do Sol ocorre no aparelho como ele acontece de fato. Seriam os planetas giratórios que Cícero mencionou há 2000 anos, as pistas finais para a construção do mecanismo? Poderia o complexo planetário de Michael Wright na parte da frente do mecanismo ser simplificado para combinar com o projeto genial do original? Eu acho isso fantástico. Absolutamente incrível. Vou começar passando algumas belas fotos e depois vou explicar por que as passei. Essas são imagens medievais que mostram o cosmos, mas da forma que ele é mostrado na Grécia Antiga. O que temos é a Terra no centro e um conjunto de anéis que se supõem serem camadas esféricas, onde cada um dos planetas que vão da Lua até Saturno estão. O painel da frente deve ter sido uma foto como essas medievais que mostrava o cosmos em corte transversal. Assim comecei a pensar como podemos mecanizar esses planetas prevendo exatamente as suas posições de um jeito simples e não muito complexo. Comecei com Marte. Dá para ver que ele tem 4 engrenagens. Tem um pino e uma abertura. E a princípio parece que é quase idêntico ao mecanismo da Lua. E terminei com todos os mecanismos planetários aqui. Fiquei maravilhado. Todos se encaixam para criar o cosmos no mecanismo de Anticítera. Assim como no modelo planetário de Michael Wright, mas muito mais simples. Isso coincide exatamente com a foto do cosmos de Alexander. Eu adoraria levar o crédito por descobrir essas coisas, mas acho que estaria redescobrindo o que os gregos antigos fizeram. Mas tudo isso deixa uma grande questão não respondida. O que aconteceu com a tecnologia brilhante grega que produziu o primeiro computador do mundo? Por que ela nunca se desenvolveu? Por que foi perdida do mundo ocidental? Conforme o primeiro mundo grego caiu seguido pelo colapso do Império Romano, os historiadores acreditam que os textos científicos gregos foram passados para o Oriente. Até o 4º século depois de Cristo, as informações sobre o mecanismo talvez tivessem ido primeiro para o mundo bizantino e depois para os estudiosos árabes.
Michael Wright tem uma pista que sugere que uma parte da tecnologia grega do mecanismo teria se tornado disponível para a ciência islâmica. Em 1983, um homem entrou no museu. Ele era um colecionador de astrolábios e ele comprou isso de um negociante, achamos que no Líbano. Acreditamos que podemos datar esse aparelho para cerca de 520 d.C. Isso o torna o segundo aparelho engrenado mais antigo que conhecemos depois do mecanismo de anticítera.